E aí, meus queridos, tudo bem com os senhores? Hoje vamos fazer mais um unboxing de LP aqui no canal. Desta vez um LP antológico, um LP que este ano 2025 está comemorando 50 anos de idade. E esse ano, em razão da virada cultural de São Paulo, que para quem não sabe, para quem não é de São Paulo, é um evento que acontece todos os anos na cidade de São Paulo, geralmente no mês de maio, com a proposta de eventos culturais, shows, cinema, teatro, dança, uma série de coisas ligadas à arte e cultura que acontecem aí no período de 24 horas, ininterruptamente. Era assim no projeto inicial, né? Hoje, poderes escusos que entraram aí na Prefeitura de São Paulo modificaram um pouco a coisa, mas de modo geral é um evento que acontece em prol da cultura, que tem aí 24 horas espalhados por toda a cidade, enfim. E eis que esse ano, para comemorar os 50 anos deste álbum, novamente eles performaram esse álbum ao vivo no Teatro Municipal. Que álbum é esse que eu estou falando? Eu estou falando de Eduardo Gudim, compositor Eduardo Gudim, e do álbum O Importante é que a Emoção Sobreviva, de 1975. Na realidade, esse álbum ele foi gravado ao vivo em 75, mas o Gudim fazia os shows dele desde 74, um ano antes. Nós temos aí Eduardo Gudim, nós temos a cantora Márcia e temos também Paulo César Pinheiro, na performance desse álbum incrível que eles realizaram em 1975. Então vou mostrar aqui o álbum para vocês, vou comentar com vocês também as minhas percepções dessa performance ao vivo 50 anos depois que eles fizeram no Municipal, na ocasião da virada cultural de 2025. E vamos lá. Então, nós vamos aqui conhecer o álbum O Importante é que a Emoção Sobreviva, de 1975, do compositor Eduardo Gudim. Vamos lá, pessoal. Eu assisti esse show e fiquei assim encantado e obviamente fui atrás do LP, né? Porque assim foi uma performance muito forte. Aqui, originalmente em 75, eles fizeram canções de protesto, canções em prol de uma abertura política, né? Tempos duros, tempos de ditadura. Então as músicas têm um teor assim de protesto. E isso sendo performado novamente no Teatro Municipal, num momento também muito estranho, qual nós estamos vivendo agora, me deixou muito curioso. Eu falei, nossa, eu preciso desse álbum. Eu já conhecia, claro, o maestro Gudim, né, o compositor, mas eu não conhecia o álbum. E aí, é claro que eu fui atrás. Eu consegui achar ele na Shopee. Não estava muito barato, mas eu tive a impressão que após a noite desse show, os vendedores meio que deram uma super inflacionada nele, porque eu comprei o álbum de uma pessoa, acho que no Mercado Livre, tava tudo certinho, aí já próximo do dia da pessoa me enviar, aí a pessoa entrou em contato comigo e falou assim, ai, olha, eu não posso mais vender o LP nesse preço. Eu falei, tudo bem, eu não entro em discussão, em embate, se a pessoa não quer vender, para mim tá tudo certo. Simplesmente vou procurar outro vendedor, que foi o que eu fiz, né? Então eu acho que houve aí uma especulação acerca desse álbum do Gudim depois dessa apresentação na virada cultural. Tendo dificuldades aqui como sempre, né, gente? Vamos ver se eu já consigo acessar por aqui. Parece que sim. Então eu comprei na Shopee, consegui localizar um vendedor que quisesse de fato vender, mas o preço não foi muito agradável. Mas fazer o que, né? A gente quer o item, então tem de pagar o preço. Então aqui
Eis o LP. O importante é que a nossa emoção sobreviva, gravado ao vivo. Esse álbum, a história diz que o Godin notou que havia uma vaga na agenda do Teatro Tuca e ele resolveu ali gravar um álbum sem muitas pretensões, nada muito elaborado. Convidou a cantora Márcia e convidou o Paulo César Pinheiro e deu origem a esse álbum antológico. E curiosamente, sem fazer muita divulgação, sem fazer nada, a plateia do Teatro Tuca estava lotada para assistir esse álbum aqui. Então, assim, é um álbum muito importante da música que nós vamos conhecer agora juntinhos. Deixa eu tirar essa caixa daqui, que está nos atrapalhando, para que a gente veja o álbum em maiores detalhes. É uma novidade para mim também. Eu nunca havia visto esse álbum pessoalmente, ó. Vocês vejam que é uma capa bem elaborada, ó. Tem uma coisa aqui em relevo, né? O importante é que a nossa emoção sobreviva. Aqui, ó, gravado ao vivo, a cantora Márcia, Eduardo Godin e Paulo César Pinheiro. Vamos ver as músicas, ó, lado 1, Veneno, Consideração, que eu amei, gente, que música linda. Tatuagem, Incêndio, Resíduos, Marcha Rancho, Justiça, Velho Casarão, Refém da Solidão e Cautela Mordaça. Vamos tirar aqui para a gente ver que aqui nós não temos o relevo que tem na frente. Vamos tirar aqui com cuidado, né, gente? Vocês sabem que esses materiais são, por vezes, difíceis de se obter, então a gente tem de ter aí um certo cuidado. Não estou conseguindo tirar, para variar. Saia, querido, me ajuda. Não quer sair. Vamos ver se ele cai. Ó, saiu o disco, mas não saiu a capa. Vamos conhecer o disco, então. Aqui, ó, lado 1. Vou aproximar aqui para vocês verem. Godin, Paulo César Pinheiro e Márcia, gravado ao vivo. Lado B, aparentemente em bom estado. Tem uma manchinha aqui de tinta que depois eu vou retirar. Vamos ver se sai agora. Queria que saísse para a gente poder ver. Parece que tem as letras aqui. Vamos ver. Pera aí, gente, muita calma. Agora eu consegui, ó. Então aqui nós temos os três, o Paulo, a Márcia e o Godin, gravado ao vivo. E aqui nós temos as letras. Ah, que legal. Isso é muito importante num LP. Agora, pessoal, eu queria comentar com vocês a minha percepção desse show na virada cultural. Foi o seguinte, esse show, 50 anos depois, aconteceria no Teatro Municipal à meia-noite. Então você tinha de ir previamente no Teatro Municipal retirar os ingressos. Eu cheguei no Municipal mais ou menos umas 10h30 da noite. Antes de estar ali no Municipal, eu fui para região do Jabaquara para assistir às Pérolas Negras, que foi uma coisa linda também, gente. Pérolas Negras é a Laíde Costa, com quase 90 anos, a cantora Eliana Pittman e a cantora Virgínia Rosa, que eu amei de paixão. Virgínia Rosa maravilhosa. Então eu voltei de lá após o término desse show e fui direto para o Municipal para poder pegar os ingressos do Godin. Peguei facilmente, me surpreendi, falei, nossa, um show assim tão requisitado, até que foi fácil pegar, né? E aí quando foi, esse show aconteceria meia-noite, como eu já falei para vocês, quando foi 11 horas, eles abriram os portões do Municipal. Eu falei, legal, a gente vai entrar, né? Só que aí, gente, começa a palhaçada. Nós entramos,
O municipal não tem lugar para sentar no hall, né? Nem nada do tipo, os móveis, tudo ali é histórico. E acontece que eles ficaram enrolando, enrolando, enrolando para abrirem os portões de fato do teatro. As pessoas foram ficando incomodadas com aquilo, né? Não abria para as pessoas se assentarem, nada do tipo, as pessoas cansadas, as pessoas exaustas já de outros shows, né? A virada, ela tem uma programação muito grande, então assim você fica cansado facilmente, mas até aí tudo bem. Estando dentro do horário, só que acontece que a coisa começou a passar muito do ponto. Não abria os portões, não abria, meia-noite, bateu meia-noite, o horário de fato do show, não abriu os portões, as pessoas ali começaram a se exaltarem, a gritarem: o que está acontecendo? Isso é um desrespeito, por que não está abrindo? Até porque as pessoas se programam para poder fazer, assistirem uma série de shows na virada. E esses shows têm horário. Acontece que esse ano, pessoal, eu acompanho a virada desde o começo, e existe uma peculiaridade. Nas primeiras edições, os horários eram seguidos pontualmente. Se estava marcado lá que era para começar às 10 horas da noite, começava às 10, se era às 11, era às 11, se era meia-noite, era meia-noite. E esse ano, no entanto, todos os shows que eu assisti, todos atrasaram, e atrasaram bastante, ou seja, não há respeito com os horários. Se você se programou para assistir uma outra coisa num outro horário, você não conseguiria assistir, porque os próprios shows da virada não seguem a programação, não seguem o horário. Então, bateu meia-noite, eles não abriram os portões, bateu meia-noite e meia, eles não abriram os portões. Eu já estava praticamente indo embora, falei, não vai ter condições, eu vou ficar aqui até que horário, esperando abrir as portas do teatro. Até que, por fim, após muito custo, eles abriram, não sei se era ali meia-noite e 40, uma coisa assim abissal. E aí, nós entramos dentro do teatro propriamente dito, nos assentamos ali. A cortina do teatro já estava aberta e os músicos estavam ensaiando ainda, estavam fazendo testes de som, testes dos instrumentos, microfones. Falei, gente, que coisa estranha. Aí alguém pegou o microfone, alguém da banda, e falou o seguinte, fala, olha, a gente ainda está testando, talvez demore um pouco. Gente, talvez demore um pouco. Um show que estava marcado meia-noite, já era 1 hora da manhã e não tinha iniciado ainda, nós já estávamos dentro do teatro desde as 11 horas da noite. Tudo bem, nós já estávamos sentados, nós aguardamos, né? Aí após muito custo, entrou uma mestre de cerimônias que ainda ia fazer todo um gracejo, ia ler. A Prefeitura de São Paulo agradece a presença, a Prefeitura de não sei o quê, o pau no cu do Ricardo Nunes, tarará, tarará, ia falar aquele monte de bobagem, né? Só que a plateia de São Paulo, gente, isso aqui não se aplica muito não, a plateia de São Paulo. O importante é que a emoção sobreviva. As emoções ali já estavam à flor da pele por conta do atraso. As pessoas não suportaram essa mestre de cerimônia e algumas pessoas, tá certo, pessoas bem mal educadas, gritaram lá de cima da frisa: cala a boca, sai daí, começa logo, sabe? Assim, uma falta de respeito também por parte das pessoas, por parte da plateia. Mas é a tal história, gente, não dá para brincar com uma plateia, ainda mais em São Paulo. São Paulo é uma cidade muito dura, uma cidade muito árdua, as pessoas não brincam aqui, e o desrespeito por vezes impera, sabe? Eu fiquei até meio que com uma vergonha alheia. Eu falei, nossa, essa moça aí, a mestre de cerimônias, tinha que fazer o papel dela, coitado, nem deixaram ela fazer o trabalho, a função dela ali. Mas tudo bem. Depois, após muito custo, após essa mestre de cerimônias entrar, tarará, tarará, iniciou o show propriamente dito. Entrou o Gudim, eu esqueci de informar. No lugar do Paulo César Pinheiro, nós tivemos o Cláudio Nucci, ocupando o lugar dele. No lugar da Márcia, nós tivemos a cantora Lela Simões, que eu fiquei, gente, apaixonado.
que cantora incrível, assim, uma presença em cena, refinada, sabe, uma voz, assim, angelical. Fiquei, assim, realmente maravilhado. Depois do show eu fui até procurar mais coisas a respeito dela. Vi que ela gravou alguns álbuns mais recentemente com o Gudim, que eu vou ir até atrás depois, assim, fiquei muito impressionado. Nós tivemos ali também Elisa Gudim, filha do, do Eduardo Gudim, né, ali também ocupando os vocais. Fiquei com uma dó dessa moça, gente, vou contar o que aconteceu com ela. Nós tivemos também a participação do rapper Rappingwood, que eu nunca tinha ouvido falar, mas aparentemente existiam ali várias pessoas que estavam na plateia para ver esse Happy Mood. Bom, gente, eu tô vivendo outro tempo, né? Tem muita coisa que eu não conheço. Tava marcado lá que esse rapper faria participação no show, pra mim tá tudo certo. Eu acabo conhecendo também. E, claro, a participação mais importante de todas da própria cantora Márcia, para cantar pra gente umas 2 ou 3 faixas ali. A Márcia já não se apresenta publicamente há muitos anos, há mais de 30 anos, mas a um pedido do Gudim, ela decidiu retornar para essa noite para poder nos brindar, né? Márcia rondando a cidade novamente. De noite eu rondo a cidade. Então, assim, foi um momento muito especial essa participação da Márcia também. E aí, após toda essa tribulação, o show se iniciou, propriamente dito, com vários problemas de som, vários problemas de microfone. Essa moça, Elisa Godin, eu fiquei morrendo de dó. Desde o início do show, parecia que o microfone dela estava desligado. E ela pedindo a todo momento, ela fazendo sinais para o pessoal da técnica para poder colocar som ali, que ela estava sem voz, que ela estava sem microfone. E ninguém fazia absolutamente nada. Ninguém levantava, trocava lá o microfone do plug, não acontecia nada. Gente, a moça ficou o show inteiro pedindo voz e, no entanto, ela não conseguiu fazer o trabalho dela ali. Se sou eu ali, eu dou um grito no próprio pai dela. Falo, pai, o que está acontecendo aqui? Tem alguém aqui querendo me boicotar? O que que é isso, assim? Uma moça, assim, que tem uma voz linda. Nos momentos em que ela conseguiu cantar, a gente consegue perceber isso, mas o show, a parte dela foi prejudicada por conta disso. Ela não tinha microfone, ela não teve voz lá no municipal. Mas tirando, gente, toda essa tribulação, o show em si foi muito, muito, muito bonito. As canções, as temáticas, as canções de protesto ainda ecoam tão atuais nos dias de hoje. Parece que a gente está vivendo quase que os mesmos tempos. Até a ignorância do público, né, faz parte também do que a gente está vivendo, assim, uma coisa é até estranho, tudo que vem acontecendo e essas canções ecoaram assim com uma aura bastante enigmática ali no municipal naquela noite. Muito, muito, muito bonito o show. Tirando esses dissabores aí de horário e esses dissabores da técnica no municipal, foi um show muito bonito. Eu fiquei encantado. É, a participação do Happy Mood também é uma participação interessante. Ele fez algumas dramatizações. A música, o rap dele às vezes casava com o que estava sendo dito na canção. Gente, uma coisa muito, muito linda. Só que acontece que por conta do horário, que atrasou demais, as pessoas foram se cansando, né? Ou as pessoas tinham ali outros shows para assistirem, né? Muita gente ia assistir Chico Chico, que é o filho da Cássia Eller no Centro Cultural Vergueiro. Então, assim, eu fui percebendo que pouco a pouco as pessoas foram se levantando dos seus assentos e indo embora. Isso, gente, não é legal, porque não se respeita o horário, né? Anteriormente, alguém pode até dizer assim, ah, mas eles estavam testando o equipamento, deve ter havido algum problema. Acontece que o municipal estava vazio, gente. Não estava tendo nenhum show no municipal antes desse. Se o municipal estivesse ocupado por outros shows, a gente podia até falar, não, eles não tiveram tempo. Mas não foi o caso, eles tiveram tempo, sim. Então, assim, algum tipo de desleixo, assim. Não sei o que houve ali naquela noite. Mas, de modo geral, como eu falei para vocês,
Muito, muito, muito lindo. A presença da cantora Márcia, quando ela entrou, ela foi, assim, muito ovacionada, assim. A Márcia, com muita idade, né, agora me parece que ela tem mais de 80, cantou ali de bengala, rondou a cidade quase 2 horas da manhã. Muito, muito, muito lindo. O Bis também muito lindo, só que acabou muito tarde, né, gente? Quando finalmente terminou, após todos os agradecimentos, após o bis da Márcia, após o bis do Godin, o bis do Happy Wood. Quando terminou, gente, estava tardíssimo, estava morrendo de sono, morrendo de sono. Mas foi um show antológico. O importante é que a nossa emoção sobreviva. Eles viram que a plateia de São Paulo não brinca em serviço. Se você pisar no calo aí da plateia, a plateia vai, né, xingar. A plateia vai chiar. E foi o que aconteceu lá com a mestre de cerimônias e em alguns momentos também o público ficou assim meio inquieto assim devido a esse desrespeito, a essa coisa do horário. Mas eu gostei demais, tanto é que adquiri aqui o LP, tô ansioso para ouvir. Uma coisa que eu não mencionei também, gente, é que esse LP ele fez tanto sucesso que em 1976 eles fizeram o volume 2, aí já com mais preparo, mais tecnologia. O importante é que a nossa emoção sobreviva 2, que a propósito eu também adquiri, já chegou, e eu vou fazer o vídeo para vocês em sequência da abertura dele também, que eu estou ansioso para conhecer o item junto com vocês. Tá certo, pessoal? Então o videozinho de hoje foi esse. LP, o importante é que a nossa emoção sobreviva e também a minha percepção a respeito do show, da virada cultural. É claro que nada disso que eu falo aqui, já falei por mais de 20 minutos, vocês irão assistir, vocês irão dar algum crédito, mas eu faço esse tipo de vídeo para mim mesmo, né? Eu falo para mim mesmo aqui as minhas maquinações, né? E tá tudo certo. Então é isso, pessoal. Em seguida eu vou fazer o vídeo do LP2 e aí a gente segue o baile, tá certo? Então por hoje é isso. Beijão e até o próximo. Bye, bye.